Quando era pequena, gente, eu ouvia da minha avó assim, o tempo vai virar, vai fazer frio. Aí eu perguntava para ela assim, ué, vó, como é que a senhora sabe? E ela respondia, porque meu joelho está doendo. Você também é desses que já ouviu esse tipo de comentário? Pois é, a gente recebeu muitas perguntas com relação às dores articulares nos frios. As famosas dores na junta mesmo. E para esclarecer as suas dúvidas, eu recebo aqui na minha sala de visitas o Dr. Luiz Cláudio Coelho Carvalho, que é médico ortopedista. Bem-vindo à minha sala de visitas, Dr. Luiz Cláudio. Estou sentando aqui em cima do livro aqui que eu vou sortear. Bem-vinda! Um prazer estar aqui com você, Veridiana. Um prazer para a gente esclarecer aí as dúvidas das pessoas. Tem pergunta demais. Eu já quero começar, deixa eu tirar isso aqui daqui, né, gente? Se eu quiser me atrapalhar a falar. Eu quero começar para o pessoal entender, conceituar, assim, doutor Luiz. Tem muita gente que confunde o que é dor articular, o que é artrose, o que é artrite, inflamação, se o frio mesmo agrava esses quadros. Então, eu queria que você rapidamente deixasse claro para as pessoas qual que é a diferença de artrose, de artrite e alguma outra ite aí que você achar que é importante para o pessoal de casa saber. Claro, a gente tem um monte de terminologia técnica, né? Artralgia, osteoartrite, artrite, artrose, osteoartrose. E cada uma tem uma característica um pouquinho diferente. A artrite, quando a gente coloca esse it no final, ele denota uma inflamação na articulação. E o ose, um desgaste, uma degeneração. Mas vamos chamar tudo isso de dor articular, porque na verdade todas elas são muito semelhantes e têm características muito semelhantes entre elas. Então, são as causas que são diferentes. As causas que são diferentes. A gente pode ter uma dor articular de origem traumática, quando a pessoa sofre entorse, de origem degenerativa, que é muito comum, que é o desgaste da articulação. Então, vamos chamar tudo de dor articular. Então, a gente pediu para colocar umas cenas, umas imagens para o pessoal de casa se reconhecer, né? E por que motivo que essas dores no frio ficam piores, doutor? Isso é interessante e é um fato que a gente vive isso no consultório, sabe? Tem algumas explicações científicas para isso. Entre elas é que com o frio, o organismo ele tira um pouquinho a circulação de sangue da articulação para levar para outros locais, para manter a temperatura do corpo. E isso faz a articulação diminuir um pouquinho a temperatura, e isso diminui a viscosidade do líquido que lubrifica a junta. Do lubrificante da articulação. Do lubrificante da articulação. Então ele perde um pouquinho a propriedade dele, e é comum a pessoa sentir também, além de dor, o que a gente chama de rigidez articular. Que a junta um pouquinho mais dura. Ele fala, meus dedos estão um pouco mais duros no frio, principalmente a articulação das mãos, que são mais expostas, né? Que sofrem mais a influência da temperatura. Então, um dos motivos é a perda um pouquinho da capacidade de lubrificação. E o segundo, que é muito interessante, que você citou aqui, é essa mudança de tempo, né? Que as pessoas percebem. É porque na articulação a gente tem alguns receptores que mandam informações para a gente, que são chamados de baroreceptores, que são os receptores de pressão. Então, quando muda a pressão atmosférica, nem sempre a temperatura, a pessoa que tem alguma junta um pouquinho inflamada, que chama um pouquinho a atenção, aquela junta sente essa mudança de pressão atmosférica e manda uma informação para o cérebro. Que interessante, porque eu já achava que a minha avó podia trabalhar no canal do tempo, né? Porque ela já sabia que isso é muito comum. Vai fazer frio. Mas como é que você sabe? O paciente chega e fala, doutor, eu sei que vai chover agora, eu sei que o tempo está mudando. E que tem essa sensibilidade a essas... que tem essa sensibilidade, isso é um fato e a gente vive essa pressão atmosférica. A pressão atmosférica, e a gente vê isso no consultório, isso acontece de fato. Doutor Luiz Cláudio, eu adorei a sua resposta. Olha, a gente tem um monte de pergunta, a nossa equipe foi às ruas para saber das pessoas o que elas queriam, né, esclarecer de dúvidas sobre esse assunto. Então, eu vou chamar a primeira pergunta, que é da Rosa, do Santa Mônica. Coloca aí para a gente ouvir. Eu gostaria de saber quais são as principais dores que chegam com o inverno. Ixi, eu acho que a gente não ouviu. Não, você ouviu, Luiz Cláudio? Eu acho que ela perguntou das principais dores do dia a dia. As principais dores que chegam no inverno.
Então, normalmente, são dores de origem degenerativa. São as pessoas que têm algum grau de desgaste da articulação e que são desgastes que, às vezes, são assintomáticos. A pessoa tem um desgaste, mas é uma doença silenciosa por muitos anos. E, de repente, ela pode ficar, com a mudança da temperatura, ela pode ficar sintomática. Então, se realmente isso acontece, uma mudança da informação trocada ali pela temperatura e pela pressão atmosférica. E aí, então, pode ser qualquer doença degenerativa que ela tenha. Qualquer doença degenerativa, normalmente associada... Ou a ose ou a ite, que você explicou. Ou a ose ou a ite, isso. Obrigada. Tem mais pergunta, eu acho que agora é da Wanda. Vamos ver. Doutor, bom dia. Meu nome é Wanda, moro no Marama. Gostaria de saber o que a gente faz com as dores na coluna, com esse frio que dá uns choquinhos. A gente faz ginástica, mesmo assim, continua esse choquinho doendo, pode nem virar muito. O que a gente faz? Eu te entendo, Wanda. Isso realmente é uma queixa muito comum de dor na coluna e agora, com o tempo mudando, aumenta a incidência disso. A dor na coluna, ela é um capítulo dentro da ortopedia, porque ela tem uma prevalência, uma incidência muito alta, né? E algumas coisas que realmente mudam a evolução natural dessa condição da coluna, que é basicamente o reforço da musculatura, sempre com a ajuda de um fisioterapeuta, de um educador físico, e o controle do peso corporal e das atividades de postura, evitar de flexionar a coluna na hora de pegar um peso, né? A gente preferia agachar sobre os joelhos. Então, modificação de postura, fortalecimento muscular e controle do peso corporal. A longo prazo, são essas 3 receitas que realmente funcionam. E a curto prazo, vou nem perguntar, se a curto prazo, será que o pessoal quer um remédio, Luiz Cláudio? O remédio realmente dá muito certo. Né? Então, para as dores agudas, a medicação é uma boa opção, né? A gente usa normalmente algum anti-inflamatório ou algum analgésico ou associação entre os dois para a gente apagar um incêndio, para o paciente sair de uma crise, para aquele momento. Mas o uso crônico desse tipo de medicação, ele está muito associado à complicação. Então, a gente apaga o incêndio, mas ao mesmo tempo tem que vir uma orientação. Então, com sol com a peneira, tipo, né? Pode vir descadear outra coisa. Então é o seguinte, tá com muita dor, procura um médico para saber qual a medicação mais adequada. E para ter uma saúde e ficar mais tempo sem sentir dor, atividade física, controle do peso e orientação postural, evitar más posturas, né? Na hora de sentar, na hora de pegar objetos, né? Isso para tudo, né? Hoje mesmo eu estava sentada ali digitando o espelho do programa e comecei a sentir uma dor na mão, eu senti a dor no ombro, porque eu olhei, estava com a cadeira mais baixa, com o braço muito alto, e isso a longo prazo também tem uma repercussão, com certeza, né? Tem um custo isso, né? Vamos ver, tem mais pergunta? Vamos lá, bora. Meu nome é Juventina e eu sou lá do bairro Morumbi. Eu sinto muita dor porque eu tenho problema com artrose e eu sinto dor no corpo inteiro, principalmente joelho, ombro. E o que eu poder... E no frio aumenta essas dores. E eu gostaria de perguntar o que eu poderia fazer para estar aliviando mais essas dores. Nossa, Juventina, dor no corpo todo? Não deve estar sendo fácil a vida, né, bem? Um beijo, obrigado pela sua pergunta, viu? Isso é interessante, porque existem alguns padrões de artrite que são padrões que têm muito fator genético envolvido. Mas eu acho que ela falou que tem artrose. Artrite, vamos chamar de dor articular, de degeneração, né? Então, tem algumas formas de artrite que realmente são artrites que a gente chama de generalizada. Então, o paciente tem artrite das mãos, joelhos, ombros, quadris. E isso é muito comum e a incidência aumenta mais nas mulheres. Então, primeiro você precisa de um diagnóstico, Juventina. Você tem que saber se você se encaixa nesse padrão de artrite. E existem algumas medicações que são aprovadas para uso crônico que amenizam essas dores. Não são curativas, mas melhoram muito a qualidade de vida. De repente, você pode, com uma medicação de uso diário, de uso crônico, assim como as medicações para pressão alta, para o diabetes, existem medicações que são utilizadas para tratamento de dor crônica, de articulação, por causa de desgaste, que pode ser o seu caso.
Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, procure um ortopedista e, de repente, você pode se beneficiar bem, além disso tudo que a gente falou, que é controle do peso, orientações posturais, fortalecimento. Uma medicação de uso constante pode melhorar muito a sua situação.